Episódio 2 do meu desafio de 227 dias para se tornar minha melhor versão. E se você caiu aqui de paraquedas, o meu nome é Fernanda e eu tô documentando todo o processo que eu vou levar para se tornar minha melhor versão. A verdade é que eu fiz uma reunião comigo mesma para analisar áreas da minha vida onde talvez eu tenha consciência que eu posso melhorar, evoluir um pouco mais, e eu tracei estratégias para fazer para que eu consiga, sabe, melhorar essas áreas. Então ali eu coloquei a parte pessoal, a parte da ordem, né, de se cuidar, a nossa imagem pessoal, o nosso posicionamento. Eu coloquei ali a minha área espiritual, dessa intimidade com Deus. Coloquei ali a minha área profissional, né, onde eu quero realmente me dedicar no meu trabalho como terapeuta, no meu trabalho na internet, poder alcançar mais pessoas. Coloquei também ali meu relacionamento, onde eu quero melhorar tudo aquilo que eu posso para me tornar uma parceira cada vez melhor. E hoje esse episódio vai ser mais como um papo de amiga, sabe? Uma conversa bem leve, onde eu vou contar pra vocês como que foi essa primeira semana do meu desafio, o que eu consegui fazer, o que eu não consegui fazer, se eu tô sentindo alguma resistência, né? Porque eu sempre falo que a resistência ela só vem pra quem está em movimento. Então, muitas vezes, se você percebe que estão aparecendo os obstáculos na sua vida, que parece que as coisas estão desandando quando você se propõe a fazer algo, continue, porque isso mostra que você está evoluindo, né? Porque se você tivesse paralisada, estagnada, esses obstáculos eles não apareceriam. Então, eu tento pensar dessa forma. O obstáculo, ele não é um problema. Na verdade, ele é um indício de que eu estou no caminho certo. Porque normalmente as dificuldades, elas só aparecem para isso, para quem está em movimento, para quem quer evoluir. Bom, eu vou começar falando sobre o primeiro pilar que eu tinha colocado para vocês, que era sobre a ordem, posicionamento, né, tudo isso. Eu acredito que eu me saí muito bem durante essa semana. Eu confesso assim que foi algo fácil para mim, porque eu já coloco em ordem essa questão do se arrumar, do se ordenar. E quando eu falo em ordem, eu falo sobre tudo, tá? Sobre colocar as coisas aqui no meu lar em ordem, sobre me colocar em ordem, que é me arrumar, sobre o meu posicionamento no sentido de que o que eu quero transparecer para as pessoas. E eu acredito que eu fiz isso de uma certa forma muito leve, porque eu já cultivo isso, mas eu não cultivava com tanta frequência como eu queria. E assim, eu quero que realmente isso se torne um hábito. De segunda a domingo eu quero me levantar, me colocar em ordem na minha melhor versão, estar bonita, estar cheirosa. Eu quero cuidar de mim e cuidar dos meus, claro, cuidar, então, por exemplo, o meu lar. Eu organizava o meu lar todos os dias, mas sabe aquela coisa que às vezes, hoje a casa nem tá tão suja, vou só passar na vassoura? Às vezes vou deixar a cama pra arrumar um pouco mais tarde porque vou ter que fazer outra coisa? Não, sabe? Então eu realmente coloquei isso como prioridade. Então a primeira coisa que eu faço ao levantar é orar, ordenar a minha casa. Depois disso, né, eu vou realmente cultivando os outros hábitos. Eu tô ali fazendo meu devocional todos os dias. E, gente, tá aí uma parte, né, que eu ia terminar o pilar da ordem primeiro, mas que tem feito muita diferença na minha vida e eu tava com muita saudade disso, que é cuidar dessa parte espiritual, sabe? Antes eu realmente tinha esse hábito de acordar todos os dias, fazer meu devocional, ler a Bíblia, escutar um louvor, e eu sentia a gratidão me invadir, eu sentia a presença de Deus naquele momento. E infelizmente, nos últimos tempos, né, nos últimos meses, eu acabei deixando isso um pouco de lado. Então era aquilo de, hoje eu acordei meio atarefado, então depois eu leio a Bíblia, e eu não lia. Não tinha aquele momento de entrega, de louvor para Deus. E eu sei o quanto isso faz diferença na minha vida, porque durante essa semana eu fiz isso todos os dias e eu consigo me ver outra pessoa. Eu consigo sentir a graça, o amor, a entrega de Deus pra nós, sabe? E isso me faz pensar quantas vezes o quanto a gente é falho, porque a gente é muito hipócrita, né? Porque a gente não é capaz muitas vezes de entregar nada pra Jesus, porque a gente sabe exatamente o que a gente deveria fazer e muitas vezes a gente não faz. E eu consigo perceber que apesar de eu ser falha, apesar de eu não merecer, se eu estiver disposta a buscá-lo, ele vai estar ali pra mim. Então, talvez muitas pessoas não se identifiquem nesse sentido de espiritualidade, mas eu falo aqui sobre mim, é por isso que eu tô aqui colocando isso como um ponto, e como é algo tão importante pra mim, porque eu consigo sentir a presença dele, eu consigo ver que existe uma Fernanda afastada de Deus e uma Fernanda perto de Deus. Então, assim, eu consigo sentir a diferença na minha vida, nos meus atos, nas minhas falas, nas minhas opiniões, quando eu estou conectada com esse lado espiritual, sabe? Por isso que realmente eu queria me reencontrar nesse sentido, realmente ter uma fé mais ardua, buscar mais a Deus.
E eu tenho feito isso durante essa semana e eu quero realmente fazer isso durante toda a minha vida. E tudo que eu estou me propondo a fazer nesse processo é justamente que eu quero que se torne um hábito para que eu cultive isso pela minha vida inteira, sabe? E tem me feito muito bem, eu tenho me sentido outra pessoa, isso tem me dado energia, ânimo, motivação. E muitas vezes, na Bíblia, em Deus, a gente encontra as forças que no meio do caminho a gente não encontra. Então, quando a gente pensa em desanimar, a gente pensa que as coisas não vai dar certo, a gente se lembra do que Deus falou. Seja forte e corajoso, sabe? A gente se lembra que Deus, Ele jamais vai nos abandonar. A gente se lembra que para Deus a gente é princesas, que Ele é o rei e que nós somos especiais e únicas, independente do que o mundo ache sobre nós. Então eu acredito que esse lado espiritual vem reafirmar, sabe? Essa nossa capacidade de conquistar nossos sonhos, essa nossa capacidade de se sentir útil, porque Deus nos colocou aqui com propósito, essa capacidade de nos sentir amado, porque Ele diz isso, né? Mesmo que você não tenha um pai, mas você seja órfão de pais humanos, você tem um pai que tá ali para te resgatar, para cuidar de você, se você estiver aberta a procurar. Então, assim, nesses quesitos no pilar da ordem e no pilar do espiritual, eu realmente consegui cumprir, assim, eu digo que com muita excelência, sabe? Eu realmente me coloquei em ordem todos os dias e isso me deixa muito satisfeita, porque, de verdade, gente, quando eu falo sobre a ordem, não é simplesmente sobre algo supérfluo, não é sobre simplesmente estar bonita. Até porque eu falo com vocês, autoestima não é sobre literalmente a maquiagem que eu coloco no rosto, mas o se cuidar, ele eleva o nosso potencial, ele eleva a nossa energia. Então, todos os dias ali que eu acordava, me ordenava, a vontade que eu tinha de gravar era muito maior, a vontade que eu tinha de executar as minhas coisas eram muito maiores. A sensação de poder receber meu namorado em casa e saber que eu não estava de qualquer jeito, que ele não iria me olhar de qualquer forma, tudo isso é muito prazeroso. E a minha própria vontade, claro, de me olhar no espelho, me achar bonita, me sentir confiante. Então, quando eu falo pra vocês sobre ordem, é sobre isso, sobre a gente cultivar hábitos, né, de beleza, de ordenamento pessoal, que vão fazer com que você se sinta muito melhor com você mesma, que vão fazer que se você precisar sair correndo agora, tiver uma reunião lá fora, você não vai ficar, meu Deus, olha a forma que eu tô, eu vou ter que ir no supermercado, mas olha o meu carro. Não, porque você vai estar em ordem, sabe? Então isso vai te dar uma energia, um gás para poder viver de uma forma muito maior. E o espiritual, ele também veio fazer isso. O espiritual, ele elevou a minha energia. Então, todos os dias que eu acordava, fazia meu devocional, eu me sentia preparada para poder viver. Eu sentia que eu realmente tinha, assim, comido o pão da vida, sabe? Que eu tinha tomado ali um copo de algo energético que fizesse com que eu pensasse, caraca, bora viver esse dia maravilhoso. Eu tenho certeza que foi mais uma oportunidade que Deus me entregou e eu quero viver isso da melhor forma. Então, o meu pensamento a partir dali era realmente isso, de querer viver, de querer usufruir desse dia, de querer entregar o meu melhor, porque eu me sentia energizada. E nessa imagem, pessoal, eu também havia colocado exercício físico, porque eu coloquei tudo assim que se conecta com a imagem física, sabe? Não só o físico também, né? Porque, por exemplo, quando a gente fala sobre físico, a gente tá falando muito dessa questão da mentalidade, porque, de verdade, quando a gente libera uma endorfina de verdade, quando a gente pratica um exercício físico, a nossa mente, ela consegue ter uma clareza, sabe? É como se a gente colocasse toda a ansiedade, todo aquele cortisol que tá ali te consumindo pra fora. Então é algo que realmente ajuda muito. E eu queria fazer por essas duas coisas, né? Pelo sentido de saber que eu estou em movimento, por essa sensação que eu sinto depois do exercício físico, mas também por essa questão física, né? Onde eu falei com vocês que ele tinha a pochetezinha que eu tenho, que às vezes eu fico um pouco insegura, né? Porque o meu corpo é magro, mas é aquele magro falso. Então eu tenho umas gorduras localizadas. E eu sei que para poder tirar isso, para poder evoluir o meu corpo, eu vou precisar me colocar em movimento, eu vou precisar me exercitar todos os dias, eu vou precisar me alimentar bem. A minha alimentação, ela não é tão ruim, vamos dizer assim, porque eu naturalmente eu já como saudável, eu realmente amo comer saudável. Então, por exemplo, eu naturalmente, eu não sou o tipo de pessoa que eu vou largar um arroz, feijão, uma salada que eu amo, e eu sou apaixonada por verduras. Eu acho que eu ficaria sem carne, mas não sem verduras. Então, assim, eu sou o tipo de pessoa que eu jamais trocaria um prato saudável por uma pizza, por um hambúrguer, sabe? É muito raro realmente me dar o desejo de, nossa, hoje eu quero comer um hambúrguer. Então, assim, normalmente eu não acredito que eu coma besteiras a ponto de que isso influencie muito na minha saúde, nessa questão alimentar, porque eu realmente me alimento muito bem. Mas, como eu havia falado com vocês, eu tenho que prestar um pouco de atenção nessa questão alimentar, porque por mais que eu não alimente de besteiras,
de comidas tóxicas, vamos dizer assim, eu sou o tipo de pessoa que eu como muito às vezes. Então assim, eu sinto, e eu vou contar isso aqui pra vocês, que vocês vão entender um pouquinho. Pra quem não sabe, eu sou terapeuta, mas como eu falei pra vocês, o fato de eu ser terapeuta me traz uma consciência talvez maior do que muitas pessoas ainda não tenham, porque eu tenho acesso a um conhecimento que algumas pessoas não têm, mas eu ainda tenho as minhas dificuldades. Eu ainda estou diariamente tentando lutar contra os meus problemas, contra as minhas feridas emocionais. E uma ferida emocional que me foi causada foi da alimentação, no sentido de que eu confesso que eu cresci em um ambiente onde muitas vezes eu me sentia rejeitada, criticada, não ouvida, excluída, e tudo isso fez com que eu buscasse, né, com que eu fosse uma pessoa que buscasse atenção, com que eu procurasse formas para poder me sentir elogiada, porque dessa forma eu me sentia bem. E na minha infância, eu lembro que o único momento assim onde eu realmente me sentia talvez elogiada, admirada, era quando eu me alimentava. Então eu vim de uma família onde todo mundo come muito, né? Todo mundo se alimenta muito bem. E eles colocavam muito isso, nossa, a pessoa tem que comer, porque tanta gente que passa fome não tem o que comer, tanta gente que, sei lá, que é doente e não consegue se alimentar. Então assim, a gente pegou esse costume desde, né, pequenos de se alimentar muito, mas tinha vezes que eu, sinceramente, eu extrapolava. Como eu falei no último vídeo pra vocês, eu acho, eu já cheguei assim a comer 5 pratos de comida na minha casa quando eu era pequena, porque, por exemplo, quando eu comia, minha avó, meu pai, minha mãe falavam assim, nossa, parabéns, olha o tanto que ela come, olha o tanto que ela é saudável, que gracinha e não sei o que. Naquele momento, eu me sentia admirada, eu me sentia acolhida. E aí, o que isso fez? Isso fez com que o meu cérebro, ele entendesse que para eu ser admirada, para que eu seja acolhida, para que eu seja inclusa ali no meu âmbito familiar, eu precisasse me alimentar e me alimentar muito. E isso criou uma sinapse neural na minha mente, onde fez com que hoje eu repita esse padrão. Então, muitas vezes, de uma forma assim, hoje em dia eu tenho consciência, então não é mais de uma forma inconsciente, mas assim, durante muito tempo da minha vida, eu fui o tipo de pessoa de me alimentar muito, muito, até assim, estufar. Sabe aquilo que você pensa, caraca, minha barriga tá doente tanto que eu comi? Era tipo isso. Então assim, ó, eu já estava saciada, mas ao mesmo tempo é como se, enquanto eu não sentisse aquela sensação de, cara, eu não consigo comer mais nada, eu não fosse parar. Por quê? Porque a minha mente tinha reconhecido que era somente daquela forma, me alimentando muito, 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 de uma forma extravagante, é que eu seria reconhecida. Hoje eu tenho essa consciência, mas muitas vezes, por exemplo, em dias que talvez que eu não estou tão bem, em situações que eu estou um pouco mais ansiosa, eu me vejo descontando na comida. Aí é quando eu falei com vocês que eu queria olhar para esse âmbito, porque muitas vezes eu me vejo comendo as minhas emoções. Então, é como se a mente da gente, ela gravasse aquilo que, tudo que a gente passou, sabe? Ela grava tudo aquilo que você passou na infância. E se você não tem essa consciência de analisar e entender o porquê atrás das atitudes que você tem hoje, você vai viver repetindo isso porque muitas vezes você não vai perceber que na verdade só é uma consequência de uma ferida emocional que você passou lá atrás. Então assim, eu tô prestando atenção nesse sentido, sabe? Pra não comer as minhas emoções. A minha luta com a comida é nesse sentido, não no sentido de não comer porcaria, mas no sentido de me alimentar até realmente eu estar saciada. Ok, coloquei meu prato de arroz, feijão, salada, carne, mas eu estou saciada? Pronto, eu não preciso me empanturrar, eu não preciso ficar com aquela sensação ruim depois. Não é assim que eu realmente vou ser acolhida e amada hoje em dia. Hoje em dia eu posso me entregar esse amor, essa atenção que talvez eu acredite que faltou lá na infância, de uma forma leve, sabe? Eu não preciso mais usar aquele mecanismo que a minha criança precisou encontrar para se sentir amada hoje na vida adulta. Eu consegui fazer esse controle de uma forma tranquila, porque, como eu falei pra vocês, né, normalmente eu tenho mais essa compulsão, esse comer minhas emoções quando a gente não tá bem, muito bem em alguns dias. E essa semana eu confesso que eu me senti muito realizada, muito feliz comigo mesma, porque eu consegui executar, sabe? Realmente colocar em prática, fazer aquilo que eu tinha me proposto a fazer. Então, dava no final do dia, eu colocava ali o meu checklist e eu falava, caraca, eu consegui realizar tudo. Que bom. E, gente, de verdade, não tem nada mais que vai te dar um empoderamento pessoal, no sentido de valor, de autoestima também, do que você ser aquela pessoa que se propõe a fazer algo e faz. Todo o momento que você se propõe a fazer alguma coisa e você cumprir com aquilo ali, você vai afirmar para sua mente de que você é capaz, de que você consegue, de que você é competente, e isso vai aumentar o seu valor pessoal com você mesmo. Então aí tá uma dica, tá?
Quer trabalhar a sua autoestima? Se comprometa com aquilo que você realmente se comprometeu em fazer, sabe? Realmente execute, coloque em prática tudo aquilo que você falou, porque senão fica assim, ó, quando a gente fala, hoje eu vou treinar e eu não treino, é como se eu dissesse pra minha mente que eu não sou capaz, que eu não consigo. E como é que eu vou me sentir uma pessoa de valor, uma pessoa de uma boa reputação, sendo que eu próprio fracasso comigo mesmo, né? Então, assim, é algo extremamente importante para a construção de uma autoestima. Agora, sobre os exercícios físicos. Eu tinha me colocado para poder fazer exercícios físicos de segunda a domingo. No sentido de que eu queria, né, de segunda a sexta fazer musculação, que é onde eu realmente quero poder focar. E durante isso, né, ir fazendo alguns cardios básicos, mas mais com o peso do corpo mesmo. E final de semana, né, eu não queria meio que me atolar. Eu queria fazer algo um pouco mais leve. Então final de semana eu fazer tipo um cardio leve, no sentido de vou ir fazer uma caminhada, vou ir fazer uma corrida. E isso eu confesso que eu não fui também. Eu consegui sim me exercitar de segunda a sexta, apesar de que foi quarta-feira, eu acredito. Quarta-feira eu não me exercitei. O que aconteceu? Eu tinha começado os meus treinos na segunda, que foi na segunda passada, dia 19, que foi quando eu comecei o meu desafio. Porém, quando foi na quarta, gente, o meu corpo tava doendo muito, vocês não fazem ideia, doendo muito, 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 muito. E aí, assim, eu não consegui executar. Eu comecei a fazer meus exercícios, mas meu corpo tava muito doloroso. Então, assim, eu não conseguia muitas vezes executar o exercício de forma certa. Foi quando eu pensei, cara, eu tô fazendo algo aqui que infelizmente não vai adiantar nada, vai ser meio que só pra suprir na minha cabeça. Eu fiz. Porque assim, eu não conseguia fazer o movimento correto, sabe? Porque realmente o meu corpo estava muito dolorido por conta desses 2 dias que eu havia feito antes. Por quê? Porque eu estava muito paralisada, como eu falei pra vocês. Já tinha muito tempo que eu não estava fazendo exercício físico. Então realmente o meu corpo sentiu, sabe, aquele impacto. E aí foi quando eu meio que me permiti e fiquei essa quarta sem fazer os meus exercícios e fiz na quinta e na sexta como eu me comprometi. Porém, no sábado e no domingo, onde eu falei que eu iria fazer um cardio mais leve, uma caminhada, uma corrida, eu também não fiz. Eu acabei ficando em casa, ficando com meu namorado, a gente foi fazer um churrasco, enfim, ficou nessa que assim, meu dia passou, eu fui fazer outras coisas e acabou que eu não dei a devida atenção que eu deveria ter dado para esse momento. Não foi algo assim que eu vou ser bem sincera, que eu fiquei me sentindo mal, porque eu sinto que tá no início, foi como eu falei pra vocês, eu quero que a gente tenha um pouco de compaixão, não no sentido de passar a mão na nossa cabeça e tá ok, hoje eu não quero fazer, então deixa pra lá, não isso, porque se a gente começar com isso, a gente não vai conseguir terminar, sabe, a gente vai parar no meio do caminho, porque um dia a gente deixa, outro dia a gente deixa, quando a gente vê a gente não fez nada, mas eu também quero trabalhar muito com vocês o sentido da compaixão, de entender que nós somos seres humanos, e que na verdade essa evolução vai ser assim, vai ter dias assim, vai ter dias assim, vai ter dias assim, e tá tudo bem, sabe? Então assim, estou tentando pensar que, cara, foi a primeira semana do meu desafio. Então, assim, será mesmo que eu esperava de mim porque eu falei com vocês, eu quero muito cuidar também de uma cobrança excessiva que eu tenho comigo mesma. E naquele momento eu vi, cara, se eu ficar me subjugando porque eu não fui tão perfeita, porque eu fiquei os 3 dias, né, que eu me comprometi talvez de fazer os exercícios, eu vou ficar no sentido de eu sou péssima e eu não cumpri o que eu fiz. Não é verdade. Apesar de eu não ter feito os 2 cards do final de semana, sábado e domingo, e não ter feito esse na quarta, que realmente foi por uma questão física, né, onde realmente o meu corpo ele tava um pouco debilitado pela volta, né, que tipo assim, eu voltei com impacto total. Eu realmente tentei dar o meu máximo nos dias que eu treinei, sabe? Realmente fazer a execução certinha, usar os pesos que eu tinha ao meu favor. Então assim, eu tentei ter um pouco de compaixão comigo nesse sentido. Então eu não fiquei me sentindo mal por esses dias que talvez eu falhei nesse sentido do exercício físico, porque eu pensei, tá tudo bem. Então eu sei que semana que vem o meu corpo ele já vai estar muito mais preparado. Então assim, eu sei que semana que vem, se eu fizer segunda e terça, provavelmente quarta, se meu corpo vai estar um pouco dolorido, vai ser muito menos do que a primeira semana. E eu vou conseguir fazer na quarta-feira também um exercício físico, eu vou conseguir executá-lo. E se eu parei nessa primeira semana e percebi que no sábado e no domingo eu não consegui fazer, porque teve momentos dos meus dias que foram muito cheios, eu fui deixando isso levar e quando eu vi, tipo, já meio que não tinha tempo para fazer o exercício físico, eu vou me preparar. Como que eu vou fazer? Sei lá, talvez eu vou colocar aqui um cronograma de que no sábado e no domingo a primeira coisa que eu vou fazer quando acordar é tomar meu café e sair para caminhar. Fazer uma corrida aqui na minha praça,
sabe? Ou então eu já vou deixar meio que um horário estipulado para que eu faça isso no sábado e no domingo, para que se aparecer imprevistos, né? Porque final de semana a gente sai com os amigos, a gente vai na casa de um parente, a gente recebe pessoas em casa. Então assim, eu vou me programar melhor. Ao invés de me julgar, eu vou me programar melhor para que nessa segunda semana e nos dias que virem, eu realmente conseguir executar isso de uma forma leve, de uma forma mais saudável. Mas não me julgar, porque nessa primeira semana eu não fui perfeita como eu imaginei. Até porque é uma frase, né, que eu escuto muito e eu acho que faz muito sentido. Perfeito não existe, né? Quem é perfeito já morreu, perfeito cristalizou-se. Então assim, se você bate aí na tecla e fala, não, eu sou perfeita, então tá bom, você já tá pronta, pode ir embora, pode morrer aí. Porque só o perfeito não muda, né? Só o perfeito não tem essa capacidade mutável de se transformar, de transcender. Agora nós seres humanos sim. E é esse o processo aqui que eu quero registrar com vocês, é isso, é os dias que talvez eu fui muito bem, que eu me senti muito realizada, mas os dias talvez também que eu não fui tão bem assim, e tá tudo bem. Eu tenho certeza que é olhando pra isso que eu vou conseguir traçar estratégias, comportamentos, atitudes, para que eu realmente consiga executar aquilo que eu me propus a fazer. E não é que eu vou ser perfeita quando eu realmente conseguir seguir a semana certinha de segunda a domingo fazendo exercício físico, mas eu tenho certeza que vai ser uma evolução. E eu tenho certeza que a partir dali eu vou poder evoluir muito mais de outras coisas também, porque o ser humano é isso. Para mim, o sentido da vida é a evolução. Nós estamos aqui para transmutar, para evoluir o quanto a gente conseguir. Sobre o tópico aqui que eu coloquei do relacionamento de tentar ser uma melhor parceira, eu tenho tentado feito isso e eu acredito que eu estou me saindo bem. Na verdade, o relacionamento em si, eu coloquei mais como uma evolução pessoal, porque assim, eu acredito que se eu vou evoluir como pessoa em todos os âmbitos, isso vai impactar no relacionamento, sabe? Então não necessariamente era algo que, tá ruim, não. Na verdade, eu acredito assim que eu e meu namorado, a gente conseguiu chegar numa fase onde os dois criaram uma certa maturidade muito grande. E isso me faz muito feliz, sabe? Então a gente consegue dialogar, a gente tem nossos dias difíceis? Sim, gente. Não tô aqui pregando a perfeição, a gente tem nossos dias difíceis. Mas a gente muitas vezes consegue sentar, conversar, dialogar. Se a gente vê que não tá tão bem assim pra poder conversar naquele momento, cada um vai pro seu lado, deixa respirar, poeira baixar, pra depois a gente fazer os acordos necessários pra resolver a situação. Mas assim, eu acredito que eu estou me saindo bem. Talvez eu possa pensar mais nessa área, atitudes assim, meio que talvez para inovar mesmo, sabe? A relação. Porque no mais, o carinho, a entrega que eu faço para ele, eu acredito que eu tenha sido eficiente nesse momento. E aqui sobre a área profissional, que eu confesso que de todas as áreas, eu acho que é uma das que eu mais quero me dedicar, porque é uma das que eu mais quero poder ver evolução. Eu tenho sentido que eu tenho feito um bom trabalho também. Assim, eu antes era muito no sentido de, um dia eu aparecia no Instagram, outro dia não aparecia, um dia eu postava post, outro dia não postava. E eu confesso que essa semana eu acredito que eu consegui ser muito constante. Então, todos os dias eu postei ali, né, nos stories, no feed. Então, no feed eu tenho usado algo mais profissional. Então, eu tenho postado vídeos mais curtos, mais vídeos sobre reflexões, para que talvez eu tenha a oportunidade ali, né, do mecanismo do Reels, da estratégia ali de chegar para mais pessoas, de impactar mais pessoas, atrair mais pessoas para o meu público. Porque como eu falei para vocês, uma vontade minha é realmente crescer na internet, é realmente ser reconhecida pelo meu trabalho de terapeuta, é realmente ajudar o máximo de pessoas que eu conseguir. E para isso eu sei que eu vou ter que buscar, né? Eu vou ter que ir atrás dessas pessoas. Então, o foco de criar conteúdo pro feed é justamente esse, porque eu sei que ali eu vou ter um alcance, uma oportunidade de alcançar mais pessoas. Agora, talvez eu possa melhorar no sentido de, eu postei todos os dias, porém eu postei um vídeo por dia. E aí eu fiquei pensando, será que eu não deveria começar a postar mais? Será que no feed eu não deveria postar de 2 a 3 vídeos por dia? Eu sei que isso me consumiria mais tempo no sentido de que eu teria que produzir muito mais do que eu realmente estou produzindo, mas eu sei também que apesar de aumentar, né, vamos dizer assim, a minha carga ali nesse sentido profissional, talvez também vai aumentar a minha possibilidade, a oportunidade de eu alcançar mais pessoas. Então eu realmente estou vendo se eu vou reajustar isso aí nesse sentido de criar mais conteúdo, que eu acho que é uma boa, todo mundo, né, eu vejo eles falando que quando a gente está no início, a gente realmente tem que se dedicar dessa forma. No sentido dos stories, eu vou aparecer ali todos os dias. Nos stories eu tô colocando algo mais leve, então eu abro uma caixinha de pergunta profissional, onde eu respondo as pessoas, mas eu também estou colocando mais a minha vida mesmo, sabe? O meu dia a dia, o que eu tô fazendo. Eu acho que isso traz uma conexão com as pessoas, porque
eu acho que é isso. Eu acho que muitas das pessoas que, por mais que a gente siga, por exemplo, tem minhas mentoras que são maravilhosas sobre o mundo do autoconhecimento, mas assim, eu confesso que quando eu vejo simplesmente só coisas sobre um conteúdo que às vezes é um pouco mais denso, porque o mundo do autoconhecimento, o mundo da terapia, existe um pouco de nós, né, nesse sentido de refletir, de colocar em ação, enfim. Eu sinto que fica um pouco maçante, eu sinto que fica um pouco denso demais. Então eu gosto quando, sei lá, a minha mentora vai lá e posta uma caixinha de perguntas, responde as perguntas, mas também ela posta no dia a dia, ela almoçando com a família dela, ela indo no shopping, sabe? Eu gosto disso, eu acho que as pessoas gostam disso. Então assim, eu tenho tentado fazer essa estratégia de colocar um pouco mais do meu dia a dia, da minha pessoa, Fernanda, nos stories, e o conteúdo mais profissional, reflexivo, onde eu possa alcançar, né, esses perfis que eu quero alcançar, que eu quero que sejam muito específicos, porque assim, eu não quero simplesmente pessoas aleatórias, eu quero pessoas que se interessam pelo meu conteúdo. Então assim, eu tô tentando colocar isso no feed porque ali eu acredito que eu posso alcançar essas pessoas. Então, assim, nessa área profissional, eu também acredito que foi um bom trabalho durante essa primeira semana. Como eu falei pra vocês, eu posso sim fazer alguns ajustes, talvez na quantidade, né, de conteúdo que eu vou postar, que talvez ela deva ser maior, e no sentido também até mesmo de evolução de conteúdo. Eu tô procurando algumas inspirações, o que tá dando certo, o que não tá dando certo no momento, para que eu possa me inspirar e colocar no meu perfil. Agora, gente, eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre algo de recomeços, tá? Eu tava conversando esses dias com uma amiga minha e, assim, justamente eu acredito, né, que pela minha área profissional, eu sou um tipo de pessoa que eu tô sempre em contato com esse desenvolvimento pessoal. Então, assim, eu realmente tô sempre, de uma certa forma, tentando melhorar o que eu posso, evoluir o que eu posso, porque eu sei o quanto isso agrega na nossa vida e quem tá ao nosso redor. E uma amiga minha virou pra mim e falou assim, olha, eu realmente te admiro, porque você já é, de uma certa forma, uma pessoa boa, eu já te admiro muito por quem você é, por tudo que você faz, e você tá pensando ainda em melhorar mais. E o que foi que eu fiquei pensando nisso? No sentido de, quando a gente fala sobre recomeços, e aí no sentido eu falo de todo o projeto que eu estou criando, de vir aqui recomeçar um desafio, né, de me propor a fazer um desafio com vocês, porque eu meio que quero recomeçar essa busca por se tornar a minha melhor versão. Não necessariamente a gente tem que deixar para poder ir atrás das coisas, para poder evoluir quando as coisas estão no fim. Então não espere você ter uma autoestima péssima, não espere o seu relacionamento acabar, não espere a sua área financeira desabar para que você pense, caraca, eu preciso recomeçar. Eu preciso sentar comigo mesma e traçar estratégias e traçar planos para que eu consiga evoluir nessa área, para que eu consiga me sentir melhor comigo mesma, sabe? Então eu falo sobre isso. Não é que eu esteja insatisfeita com a minha vida, mas eu sei que a gente tem um potencial de poder viver a vida que a gente quiser, sabe? De realmente viver uma vida extraordinária. E ultimamente eu tava me sentindo isso. Ok, eu sei que talvez o que eu faço é bom, eu sei que quem eu sou é bom, eu sei que tudo que eu vivo é muito bom, mas eu sei que eu posso ser mais que isso. Eu sei que eu posso viver muito mais que isso. Então, assim, esse recomeçar é nesse sentido de você não precisa estar com a vida perdida para você recomeçar a ser uma nova pessoa, para você recomeçar a ter novas atitudes. Não, muitas vezes é isso, você sentar num domingo, 3 horas da tarde e pensar, caraca, a minha vida é boa, mas quer saber? Eu tenho a sensação e o potencial que eu posso ver muito mais do que isso, que eu posso ser muito mais feliz que isso. E isso é uma atitude que só depende da gente realmente ter essa capacidade de querer melhorar, de querer evoluir, apesar de onde a gente já está, e ir em busca disso. Então, tenham essa consciência. Você não precisa estar no fundo do poço para você recomeçar. E o recomeço não é algo ruim. É porque a gente fala de recomeço como se a gente fracassasse, né? Eu fracassei, então eu vou ter que recomeçar. Só que na verdade não. O recomeço é muitas vezes você sentar e analisar áreas da sua vida onde você precisa melhorar e você traçar pequenos pontos, estratégias que muitas vezes parecem bobos, só que vão mudar o rumo da sua história. Então, como eu falei pra vocês, quando eu tô aqui falando sobre se tornar minha melhor versão, de viver a vida dos meus sonhos, não tô falando nada sobre, assim, muito épico. Nossa, então eu preciso ter R$1 milhão pra poder viver a vida dos sonhos. Não. Nossa, então eu preciso acordar 4 horas da manhã
para ser produtiva. Não, sabe? Tem como sim eu ter tempo para fazer os afazeres que eu vou fazer acordando às 7 horas da manhã, que é o que eu estou fazendo, porque eu priorizo ali o meu sono, né, o meu descanso, porque sem isso a gente não vai realmente conseguir executar, fazer as nossas tarefas da forma que deveria. Então, assim, coloquem isso na mente de vocês, tá? Se talvez hoje, durante esse vídeo, você parou e analisou e pensou assim, caraca, talvez eu poderia melhorar isso aqui na minha vida também, comece, sabe? Recomece. Isso não é um fracasso, na verdade, isso te faz se tornar uma pessoa vitoriosa. Porque pra mim, eu acredito que o sucesso não é o final, sabe? Não é a chegada. De quando eu tiver já com todos esses hábitos prontos, quando eu já estiver vivendo essa vida que eu tô me propondo a viver. Na verdade, eu acho que o sucesso, a vitória, é justamente esse processo. É viver esse processo de forma intensa, porque é a nossa vontade genuína de evoluir, de se tornar melhor, que vai fazer com que a gente se sinta orgulhosos de nós mesmos, tá? Então, se for preciso recomeçar do lado daí também, recomece, eu tô do lado de cá para poder dar a mão e te apoiar nesse processo. Esse foi o episódio 2, eu espero que vocês tenham gostado. Foi mais, né, uma conversa mesmo, como eu falei pra vocês. E talvez depois eu possa pensar em temas também pra poder trazer aqui pra vocês sobre diversos temas, no sentido aqui desses recomeços, no sentido de evolução, enfim, de forma mais esporádica, sabe? Mas de qualquer forma, queria agradecer se você viu até o final. Queria te pedir o seu like para você se inscrever aqui para poder me ajudar. Isso vai fazer com que o conteúdo, né, chegue para mais pessoas e vai me ajudar nesse crescimento pessoal, profissional que eu quero poder alcançar mais pessoas.